Com alegria, começamos hoje mais um trabalho no céu. Que maravilha que é poder estudar com esse pessoal de Itobi, com esses companheiros que fazem tanto por essa casa espírita, e aqueles que preparam, como a Flávia hoje preparou, para falar sobre esse tema tão importante para nós pais e também para os filhos, enfim. E nós agradecemos por Jesus estar abençoando essa casa e abençoando a todos que participam desse trabalho. E que Jesus esteja conosco sempre. E é uma alegria muito grande para nós participar desses trabalhos. Eu fico muito contente e sabendo que Jesus e os amigos espirituais estão todos presentes. Se conosco, mestre, hoje e por toda a vida, que assim seja. Muito bom, obrigado pela prece, Olga. Obrigado a todos pela presença para mais um estudo do Evangelho, que a gente faz toda sexta-feira nesse horário. A gente tem lido já há um bom tempo o livro do Evangelho segundo o Espiritismo na sequência. E hoje nós vamos dar continuidade nessa sequência com o capítulo Estranha Moral. E o tema de hoje é aborrecer pai e mãe. E quem vai falar é uma pessoa que é filha de uma aniversariante, uma pessoa que faz aniversário hoje, né? Então, infelizmente, não sei se nós vamos contar com a presença dela no nosso estudo, porque ela está viajando, né, Flávia? Sim. E talvez não possa prestigiar a apresentação da filha, mas com certeza, se for possível, ela vai entrar. Então, Flávia, está com você, pode começar a sua explanação. Obrigada, João, mais uma vez. Obrigada aos amigos aí de Tobi. Obrigada a quem está nos ouvindo agora, ao vivo, em cores, para quem vai nos ouvir remotamente, né? Porque algumas pessoas depois têm acesso ao material para segundo ouvido, uma segunda audiência. E para os nossos amigos espirituais que sempre aí estão para nos ajudar e para nos intuir com boas ideias. Eu venho acompanhando o estudo do Centro de Tobi, que tem essa sequência que vai seguindo a norma aí de como está o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu separei dois materiais distintos, são duas traduções distintas, essa de Herculano Pires, essa daqui ela é da Federação Espírita, e a gente já observa uma diferença do teor do texto, da tradução, em duas traduções bem acessíveis, contemporâneas, e eu vou fazer uma reflexão do que a gente tem de tradição dessa passagem dos textos ao longo das décadas, das centenas de anos, dos milênios. A gente tem um texto que ele foi distribuído por tradição oral na época de Jesus Cristo, e que às vezes uma palavra que tem um contexto naquele cenário, ela sendo transmitida com algum tipo de diferença, ela vai gerar uma repercussão no texto que chega até nós muito tempo depois, né? Então essa é a tônica. Então, por que Kardec coloca o tema desse tópico estranha moral? E começa assim, aborrecer pai e mãe. É meio esquisito, né? Você pensar que Jesus Cristo, que é uma pessoa que propagou apenas o amor, a caridade, fazer uma proposição que contrariasse a sua proposição inicial. Então, por isso, Kardec se ocupou de pegar esses fragmentos que a gente tem nos textos bíblicos, nos evangelhos de Lucas, de Mateus, e dar um pente fino neles, porque que fica, então, essa interpretação de aborrecer pai e mãe. Não é para ter o primeiro sentido que a gente teria hoje na nossa língua portuguesa, imaginar que a gente, então, por orientação do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ter a tarefa de aborrecer os nossos pais. Então, o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral, ele começa com o tópico aborrecer pai e mãe, ele se segue do seguinte tópico, abandonar pai, mãe e filhos. O tópico seguinte, deixai os mortos enterrar os seus mortos.
E o último, não vim trazer a paz, mas a espada. Isso tudo num primeiro momento, se você tomar isso como um comando, uma diretriz, uma ordenação, tá muito estranho, né? Vou deixar os mortos ali ficarem? Quem vai enterrar, né? Como que vai ficar isso? Ou então, como que Jesus, que é da lei do amor, que é da propagação das boas virtudes, não vai trazer a paz, vai trazer a espada? Então, essas palavras, elas merecem um segundo olhar com mais atenção, pensar que teve essa questão de ela ser datada, pensar que teve essa tradução ao longo dos milênios, passando de línguas diferentes, contextos diferentes, isso pode ter alguns pequenos erros implícitos, e a gente fazer uma leitura estrutural do texto, que é aquela proposição que eu tenho, da gente pegar linha a linha e interpretar. Então, coube a mim essa passagem, aborrecer pai e mãe. A gente tem essa questão de tradução, né? Então, vamos pegar primeiro o que temos aqui na tradução do José Herculano Pires, aborrecer pai e mãe. Para começar a aborrecer pai e mãe, se a gente pega a outra tradução, que é da FEB, ele está escrito um pouco diferente. Não está escrito aborrecer pai e mãe, é muito pior, está escrito odiar pai e mãe. Daí piorou, né? Como é que eu vou odiar meu pai e mãe? Quem não odeia seu pai e sua mãe, né? Então, não é questão de odiar no sentido moderno, né? A gente vai chegar ali. Vou ler o fragmento, então, do Evangelho de Lucas, 14, 25 ao 27 e 33. Aborrecer pai e mãe, em algumas outras traduções está odiar pai e mãe. E muitas gentes iam com ele, e voltando Jesus para todos, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, a mulher e os filhos e os irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. Bom, se a gente começar nesse primeiro momento, o que ele quer dizer isso? Não é que é para aborrecer, para apurrinhar, para fazer desfeita, para ir lá amolar. A norma que Jesus está propondo nessa primeira fala é: olha, a gente vai mudar o senso comum. As coisas que vinham sendo feitas aqui na Judéia, aqui na Galileia, como vive o hebreu contemporâneo a Jesus nesse sistema, não vai ser mais. Eu estou propondo uma coisa muito diferente, e isso vai levar a uma frustração dos seus pais, uma frustração dos seus familiares, uma frustração na sua expectativa. Ele está propondo uma quebra desse momento material, que é o que eles tinham ali, para uma perspectiva de uma vida futura, com uma destinação voltada à parte da divindade. Não a parte da divindade teológica, de estar dentro de uma sinagoga naquele momento, mas da prática do exercício do amor, dos ensinamentos crísticos. Então, vai aborrecer, porque você vai fugir da expectativa do que seria o senso comum daquela época. Dá para transpor para o senso moderno de hoje? Sim, né? Da mesma maneira. A gente tem alguns valores capitalistas da nossa sociedade que são calcados em prosperidade, prestígio e tal, e a gente, como espírita, tem que quebrar esse paradigma, esse modelo e ter outra visão. Então, aborrecer nesse sentido. E o Evangelho de Lucas, nessa tradução de Herculano, prossegue. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Como assim? E o que leva a sua cruz e não vem em meu seguimento? Então, assim, a pessoa que está se ocupando de suas coisas, de seus afazeres, e não vai querer abrir mão disso para seguir os valores crísticos, também não está seguindo ali os preceitos. Tem outro cenário que ele fala: olha, não dá para servir a Deus e a Mamon. Mamon era uma das entidades ali politeístas que era da materialidade, da prosperidade, de fazer dinheiro, de ganhar, enfim. Então, não dá para fazer as duas coisas. Então, se você está preocupado com a sua cruz, com as suas coisas, com as suas vicissitudes, com os seus perrengues, com os seus boletos, não dá para seguir o Cristo, né? A gente tem que ter esse discernimento, que tem que se ocupar das coisas que nos tornam vivos, nos tornam seres sociais, mas que tem que ter essa destinação, como o Espiritismo nos sinaliza, dessa vida futura e dessas coisas que a gente tem que pensar, pensando no porvir. E ainda, seguindo texto a texto, aqui, o fim desse fragmento do Evangelho de Lucas coloca assim: assim, pois, qualquer de vós que não há de abrir mão de tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então, é claro que você abrir mão da tua vida cotidiana,
da vida do senso comum, de você prosperar, ter uma carreira, fazer as coisas que te ocupam materialmente, sair comprando, viajando, curtindo, isso vai aborrecer quem é do senso comum. Como você vai falar, olha, eu vou para o centro espírita no carnaval, lá no curso do centro espírita. Ah, não, mas você não vai beber, pular carnaval, curtir e tal. Não, eu não estou afim, não quero isso. Para mim não é importante. Então vai aborrecer o senso comum das pessoas que nos rodeiam, né? Qual é o primeiro núcleo que nos rodeia? Nossa família imediata. Então, por isso ele coloca essa de aborrecer pai e mãe. Vou te fazer uma coisa bacana agora que você vai achar legal, viu, João? Olha, no original francês, o verbo empregado é odiar, não é aborrecer. Motivo porque mantivemos o texto de Kardec. O texto evangélico reproduzido do hebraico, não do francês, coloca aborrecer. O texto traduzido a partir do francês de Kardec coloca odiar. Mas, na nossa tradução clássica da Bíblia, de Figueiredo, e também a que eu tenho aqui, a Bíblia do Concílio, Último Concílio, emprega o verbo aborrecer, nota do tradutor, o queridíssimo Herculano Pires. A gente vem na outra, é odiar mesmo, ele coloca aqui para a gente, olha, literalmente, estranha moral, ali, ó. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Não é aborrecer, é odiar, né? Então, não vai odiar o pai, né? A palavra ódio, né, nessa frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso, não é que tem o pensamento atribuído a Jesus no teor de ódio. Seria muito supérfluo discuti-la ou até mesmo justificar que Jesus tivesse falado essencialmente odiar. Seria preciso primeiro saber se ele de fato falou isso, se ele pronunciou a palavra odiar. Segundo lugar, a língua hebraica, como ela se exprimia, ela não tem o mesmo teor que hoje tem contemporaneamente. Nessa passagem de São João, que não é o fragmento de Lucas, mas outro apóstolo, São João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. É certo que não exprime a mesma ideia de odiar. Daí eu fiz um estudo um pouco mais e a gente segue. Aqui tem a nota também de um outro tradutor que se chama Pesani. Olha que bacana. Non odit, quer dizer, não odiar ou odiar em latim, e kai ou misei em grego, não quer dizer odiar, mas amar menos, gostar menos. Então, se a gente lê esse fragmento e fala assim, olha, se você não gostar menos dessa vida mundana do que você preferir gostar mais dessa vida crística, assim segue-se. Então, não é aborrecer e não é odiar, é gostar menos. Então, eu hoje posso falar que eu gosto menos de carnaval, de sair por qualquer coisa ali, do que ficar lendo, estudando o Evangelho. Então, é essa questão de você mudar o paradigma, mudar a visão, porque você está com uma proposição de uma projeção de vida futura. E aí ele segue, partindo dessa história da tradução ou da palavra odiar ou aborrecer, não sei isso, né? Se gostar menos, odiar menos. No dialeto siríaco, do qual se diz que Jesus usava mais frequentemente, essa significação é ainda mais acentuada. Foi nesse sentido que está dito no Gênesis, capítulo 29, versículo 30 a 31. E Jacó amou também a Raquel mais do que a Lia. E Jeová, vendo que Lia era odiada, não é odiada, né? Então ficaria assim: é evidente que o verdadeiro sentido é menos amada. E assim é preciso traduzir. Então ficaria assim: e Jacó amou também Raquel mais do que Lia. E Jeová, vendo que Lia era menos amada, aí faz mais sentido para a nossa contemporaneidade. Então, a gente tem, em algumas partes do Evangelho, um estranhamento com o restante da obra, né? Jesus Cristo, como ele era muito amoroso, pregava essa mudança de paradigma em cima de uma benfeitoria espiritual, tem que ter essa questão de que, eventualmente, ele não falou isso, eventualmente, ele falou isso com as palavras da época, que elas abrem significados diferentes. E no terceiro ponto é que, como ele falava por parábolas, por metáforas, às vezes eram alegorias que dão margem a interpretações. E assim são várias, né? Então a gente lembra ali, olha, a língua hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que no Gênesis designa as fases da criação e serviu de uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer
a revolução diurna, quer dizer, a jornada de um dia, e daí a tradução da palavra do dia acabou que por muito tempo acreditou-se que Deus criou o mundo em 7 dias, dias como o nosso, um dia de 24 horas. Na verdade, o que ele poderia ter sido traduzido é que Deus criou o mundo em 7 distintos períodos. Aí faz mais sentido. Então, você pensa em eras geológicas, na qual houve primeiro a constituição do planeta, daí houve a origem da vida, a vida marinha, os mares. Então, assim, se você fala em períodos ou jornadas, é mais do que um dia, dia como a palavra hoje contemporânea, que é 24 horas, nasceu o sol, morreu o sol, 24 horas é um dia. Mas você pode, a mesma palavra em hebraico, em siríaco, significava um período de tempo, ou uma jornada, enfim. E assim são vários os exemplos, né, que ele dá dessas coisas que acabam ficando estranhas na tradução. Aquela história do camelo também, né? Então, assim, ó, mesma palavra, lembra que a gente tem um dito, e que tem uma base bíblica, que, olha, é mais fácil, mais difícil um rico entrar no reino do céu do que passar um camelo pelo buraco da agulha. Bom, é estranho mesmo, o camelo não vai passar um buraco da agulha, e você vai falar, mas quem teve essa ideia de camelo e buraco da agulha? O buraco da agulha é o mesmo buraco da agulha que eles usavam, e buraco da agulha era o nome do portal da cidade. O portal daquelas medinas, daquelas cidades, que eram todas fortificadas, como ele tinha aquele formato, e era uma fresta, é o mesmo nome para buraco da agulha, agulha mesmo, a fresta da cidade por onde passavam as coisas, e fenda, fresta. Camelo. Camelo é o animal camelo, o tecido feito de uma lã de camelo e um cabo ou uma lã, ou o que hoje a gente falaria um fio de linha, né? Então, você vê a linguagem, com palavras rústicas de uma sociedade que estava em formação, a mesma palavra designava coisas diferentes dependendo do contexto. A gente tem também hoje, contemporaneamente, palavras que a mesma palavra, dependendo do contexto, muda. Se eu falar demorou, alguém vai pensar, olha, a coisa se atrasou, se prolongou. Tá? Se você falar demorou para um jovem de 14 anos falando isso, quer dizer sim. Você fala, vamos no cinema? Demorou. Quer dizer sim, vamos. Para uma outra pessoa fora do contexto, fala, não, olha, se atrasou, enfim. Então, voltando para o texto, a gente tem o Mateus 10, que na sequência do que falou Lucas, fala mais ou menos a mesma coisa, mas de maneira ainda mais contundente. Então, voltando para o texto, capítulo 23, estranha moral, quem não odeia seu pai e sua mãe, ou o aborrecer o pai e a mãe. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Imagina que Jesus ia ter ciúme de alguém. Tem mais o que fazer, né? Então, não é isso que ele está querendo dizer. Se você está arraigado no seu senso comum do seu cotidiano e você não tem uma perspectiva, uma proposta, uma proposição de você mudar e abraçar conceitos crísticos, né, de caridade, de fraternidade, de evolução, de quietude do coração, de tentar amar os inimigos. Então, não está realmente abraçando esses conceitos. Não dá para ser meu discípulo. Não é que não é digno de mim, né? É que não dá para ser meu discípulo e se professar como um cristão e hoje aqui no nosso contexto como um espírita. Então, não pode ter um estranhamento do que é dito com o restante da obra. Então, ele não ia pedir nunca para a gente ser rebelde contra os pais, agredir os pais ou fazer alguma coisa que aborreça os pais. Esse é o contexto. E pensar nas outras passagens dos evangelhos que tem aquela história, como eu falei, do buraco da agulha, que é a mesma coisa, 3 significados bem distintos, esse período de tempo que é da Gênese. Quanto se debateu ao longo de milênios se era um dia a dia mesmo, né? Não era um dia a dia mesmo, né? É um período de tempo, isso é uma alegoria. Como você vai explicar para um pastor de ovelha que não sabe nem ler e escrever, que tem só aquele mundo no século 7 a.C., que via a chuva, o sol, tinha uma dificuldade enorme de entender que não era um Deus da chuva ou Deus da colheita, fazer uma alegoria de que houve essa criação do mundo, que isso tem um fluxo, explica um período de tempo, um dia é uma metáfora muito bem,
né? Então, essa palavra odiar, a gente já trabalhou bastante sobre ela, é gostar menos, e a gente pode transpor isso para o nosso gostar menos, né? Então, hoje você tem que gostar mais de ler o Evangelho, ficar estudando, praticar o bem, ir no centro espírita no carnaval, do que fazer as outras coisas que a vasta maioria do senso comum faz. Então, a gente não pode ter esse distanciamento do texto, enfim, crístico, do que a verdadeira norma, né? Que a gente está na lei do amor e na lei da evolução. Então, se a gente for pautar o nosso texto agora que estamos estudando, o que, que a gente peneira e tira disso? Tá bom, isso lá na época de Jesus, 2000 anos atrás, tal, tudo bem, essa história de odiar pai e mãe, já entendi, não é para odiar o pai, nem a mãe, nem aborrecer, fazer nada, mas o que, que isso nos joga para o tempo atual? Isso é um convite para a gente abandonar velhos hábitos, antigos preceitos e abraçar esse novo modelo, sabendo que a gente tem uma vida espiritual, que a gente está aqui como uma passagem. Nós estamos encarnados num corpo físico por um fragmento de tempo para ter experiências sensoriais, experiências de vicissitudes. A gente tem uma série de provas, de expiações, nos quais a gente vai ser convidado a refletir e convidado a reagir em cima das coisas que nos aparecem. E a gente vai ter que mudar a nossa perspectiva. Então, numa encarnação passada, há 500 anos atrás, que eu, sofrendo uma injúria, seria do senso comum eu responder na espada, já tinha um ensinamento crístico que eu poderia ter uma resposta diferente. 1000 anos atrás, que tinha uma série de coisas acontecendo, que tinha socialmente, a gente tinha um padrão de resposta. O que, que você pode fazer? Em cima da leitura dos textos bíblicos, dos ensinamentos de Cristo, e hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, da luz que Kardec nos deu sobre a perenidade do corpo espiritual em cima do corpo físico, como é que a gente pode reagir? Isso vai fora da perspectiva do senso comum, do que é esperado socialmente? Sempre, em todas as épocas. Já visto os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos também foram contrários ali ao senso comum, acabou todo mundo num coliseu. Os cristãos sofreram holocaustos, ali foram comidos por feras, aquelas coisas pavorosas. Hoje a gente vai ser comido por feras também, mas de um sentido mais metafórico, não no sentido linear, né? Não no sentido ipsis literis ali, não vai ser, mas todas essas coisas que fogem do senso comum vão acabar aborrecendo as pessoas que têm expectativas muito mundanas das nossas reações e das nossas tomadas de decisão. Então, isso de aborrecer o pai e mãe, ou de você aborrecer seu senso do seu contexto social, isso vai acontecer, né? A gente não querer levar vantagem em cima de uma pessoa, não querer se vingar, não querer passar a perna em alguém, não querer ter uma perspectiva capitalista plena das nossas tratativas com outras pessoas, ser generoso, ser fraterno. Essas coisas vão aborrecer as pessoas que nos circundam em alguma maneira. Outro ensinamento que eu acho que a gente pode transpor para o tempo moderno é que, eventualmente, esse desconforto ele vai se expandir no que é a nossa tradição familiar. Olha, então, a pessoa está acostumada que ela tem aquela religião, a família inteira é daquela religião, e você resolve que, então, a coisa se descortinou para você e você quer ser espírita. Isso vai causar algum aborrecimento, algum desconforto, mas é o que é, né? Então, a gente ter essa pauta de que as nossas escolhas, toda escolha, ela remete a uma renúncia. E o que a gente pode fazer é o que a gente consegue fazer, né? Então, eu queria ser um pouco mais espírita, eu queria ser um pouco mais dedicada à caridade. O que dá para fazer é isso, né? E esse grau de aborrecimento do senso comum é o quanto a gente consegue lidar, na verdade, né? Então, é o quanto puderes, que minha mãe, que aniversaria hoje, costuma dizer, quando a gente tem essas questões desses embates entre as vicissitudes e o senso comum. A gente tem que ter sempre no horizonte que a coisa é um pouco mais longe do que a nossa visão míope do momento atual, né? Deus é bom e justo. As coisas não acontecem para a gente fora de uma programação, acima do que a gente aguenta.
tudo que é bom, uma bela hora pode acabar, tudo que é ruim, certamente uma hora acaba, porque as provas acabam, né? Quanto aos pais, você pode ter pais extremamente complexos, únicos, pais difíceis, que não são exemplos de virtude, mas de qualquer maneira tem que pensar que eles são pessoas, né? Mais do que tudo, eles são pessoas e as pessoas são falíveis e as pessoas entram e saem da nossa vida para nos ensinar alguma coisa e também para aprender alguma coisa com a gente. Então, pensar que nós temos relações dinâmicas, né, com os nossos pais, em outras encarnações eles podiam estar em outros contextos. E então, por pior que seja que alguém tenha alguma grande queixa com os pais, a gente deve uma gratidão a eles por ter proporcionado a vida, né? Eu, particularmente, tive pais ótimos, não posso falar nada, nem consigo imaginar outro cenário diferente, mas a gente sabe de pessoas que têm problemas muito grandes de convívio, problemas de diversas ordens com os pais, e eu acho que a gente podendo apaziguar o espírito de que, por pior que tudo tenha sido, eles deram a vida e tocar adiante, né? O livre-arbítrio, a gente tem sempre essa questão de que a gente é livre para escolher e escravo das consequências, então tem que honrar pai e mãe, e em alguns momentos a gente tem que, com o nosso livre-arbítrio, fazer escolhas, e essas escolhas às vezes não vão contentar o desejo imediato dos pais, mas isso tudo é um fluxo de aprendizado para todo mundo. E por último tópico nessa questão do ensino moral, né, que na dúvida a nossa consciência já sabe o certo. E na dúvida ainda, os livros da codificação da doutrina espírita, eles nos abrem portais de reflexão, de entendimento, né? E a gente pôr a pauta que a nossa formação na trajetória, ela sempre visa uma evolução moral. A nossa evolução do ponto de vista de conhecimento, de intelectualidade, de conhecimentos técnicos, excelente. Isso vai dar mais condição que a gente tenha a base realmente para uma sustentação de uma trajetória de evolução moral, que é a destinação nossa, das nossas vivências aqui nesse planeta. E, de novo, falando do senso comum, né? O que o senso comum quer? A gente vive numa sociedade capitalista, estamos aqui no mundo ocidental, as pessoas desejam. Você vê o que alguém deseja quando tem o fim do ano ou tem Natal? Olha, prosperidade. Ah, quero que você tenha prosperidade, quero que materialmente não te falte nada. O que é esperado no teu círculo social? Você está no colegial, hoje não falo mais colegial, você está no ensino médio, você está no clube, você está com sua roda de amigos quando você é jovem, uma carreira profissional de que te dê prestígio, fazer alguma coisa, é esperado que a pessoa faça escolhas com situações que vão alavancar ela para ser um adulto de prosperidade material, de prestígio. Tem essas buscas também por esses prazeres imediatos, né? Que isso é muito do ponto de vista estimulado, porque isso estimula um grau de consumo, isso estimula um grau de felicidade passageira. A gente vê nas mídias sociais sempre essa propagação do consumo e da felicidade passageira, né? Muito também do senso comum, o orgulho, é muito difícil você falar, fulano é muito humilde, como isso sendo uma vantagem, uma coisa gloriosa ou desejável, né? E essa questão da ambição, né? A ambição também é visto como um valor positivo, ou essa soberba, você ter orgulho das suas conquistas. Isso tem uma fricção com os ensinamentos aí religiosos do que Cristo pregou, né? Então, dentro do possível, a gente tem uma visão crítica de todos esses desejos imediatos, né? A gente tem uma visão que é claro que eu gosto de ter o conforto de estar numa casa boa, que me dá conforto material, que me dá uma série de coisas. Eu não tenho nada de errado com o conforto material, mas tem um juízo crítico da importância disso no teor maior do que a sucessão de encarnações, a sucessão de ganhos de conhecimento, né? Isso também nos coloca essa resignação frente às provas, né? Que cai um pouco com aquele cenário do que estava no Evangelho de Lucas ali, né? Se cada um se ocupar com a sua cruz, né? Então, você se ocupa realmente das coisas que vão acontecendo, com as suas vicissitudes, mas não tirar o foco de que a gente precisa dar um passo além e imaginar que nossa destinação é buscar a cristandade, é melhorar do ponto de vista evolutivo.
Então, qual é a meta futura? Nem sempre a gente tem os pais como um exemplo a ser seguido. Existem famílias que é o exemplo do contrário, é o exemplo do que não fazer. Não adianta se revoltar, não adianta excluir essa pessoa que é um mau pai, uma má mãe, não é um exemplo de virtude, está fora do que a gente imaginava, cabe a nós ajudá-los também a evoluir como pessoas, né? Então, não precisa, naquele outro teor de interpretação, odiar o pai e a mãe ou se frustrar de maneira terrível que provoque uma ruptura, mas ajudá-los como ser humano, como pessoas do nosso convívio, né? Os pais normalmente têm um papel de instrução, porque eles estão, pelo menos nessa encarnação, alguns anos na nossa frente. Algumas coisas já passaram e querem nos ensinar, mas nem sempre esses ensinamentos podem ser assimilados tal qual a tentativa de ser passados. Então, essa história de aborrecer pai e mãe é você ter um juízo crítico em cima das coisas que te são ensinadas. Não é porque o pai e a mãe falou que aquilo ali é o exato, o reto, completo. A gente tem que ter esse juízo crítico de tudo que chega a nós. Quando a gente está numa sessão mediúnica, numa mesa de desobsessão, por exemplo, e chegam ali muitos conteúdos, muitas coisas, uma das coisas que a gente fala é ver se não está tendo mistificação. Claro, você tem que usar sempre seu juízo crítico. Você recebe um telefonema, olha, aqui é do banco, eu estou não sei o que da sua conta, você tem um juízo crítico em cima do que aquilo está falando. Se aquilo é uma fraude, o cara está querendo me enganar ou não. Então, todos esses ensinamentos em todos os teores, independente da fonte, mesmo a fonte sendo seus pais, você tem que ter um juízo crítico, porque os pais são falíveis, e são pessoas. E nós espíritos sabemos que são pessoas que encarnam como nós. Então, eles têm vivências outras também, né? Então, respeitar o pai e mãe por tudo, né? Pela vida que nos deram, pela experiência que eles têm, mas ter o juízo crítico do que eles falam e, eventualmente, podem estar com algum viés aí em cima das coisas, enfim. Eu tenho debates com a minha mãe, filosóficos, de pontos de vista, respeito o ponto de vista dela, não precisa ter um consenso. Às vezes a gente tem o dissenso, olha, eu nesse teor eu imagino assim, assado, ela, não, nesse teor eu imagino assado. A resposta verdadeira, a última, definitiva, às vezes não tem, mas isso abre para reflexão. Então, os pais têm esse papel de nos dar instrução, pelo exemplo, de nos instruir, mas a gente tem que ter, como em qualquer outra manifestação que chega até nós, o juízo crítico e a razão se aquilo faz sentido. Então, toda vez que a gente lê um texto bíblico ou alguma coisa do Evangelho, tem um juízo crítico da leitura de que, eventualmente, a interpretação ao pé da letra não é a melhor interpretação por conta dessas coisas que falamos aí, de erro de tradução, passagem oral, passagem escrita dos termos, enfim, diferenças culturais, enfim. Melhor os pais que nos dão instrução, mesmo que a gente tenha que refletir, do que outras questões pautadas às vezes por indiferença, ou vaidade, ou falta de cultivo dessas relações, né? Então, usando ainda essa abordagem de aborrecer os pais, é melhor pais que te provoquem reflexão, que te provoquem debate, pensamento, mudança, troca com os dois do que a indiferença ou a falta de cultivo das relações humanas ali, né? E sempre pôr a pauta qual é a destinação da vida futura, que é a nossa melhoria, tanto intelectual, quanto afetivamente, quanto evolutivamente, moralmente. Então, o cultivo dessas boas práticas, essa progressão aí da nossa saúde física, mental, espiritual, financeira, enfim, tentar um equilíbrio para que a gente consiga seguir os ensinamentos de Cristo sem ter que passar por muito perrengue aí. Então, de mensagem final, eu gostaria de provocar essa reflexão, que os textos eles são interpretativos, né? São textos às vezes datados, as coisas que tinham naquela época não são as coisas que tem agora. A pauta sempre é uma pauta de evolução moral. Se tiver alguma coisa escrita fora disso, algum erro de trajeto teve, cabe a nós, no nosso bom senso, corrigir, né? A gente sempre está destinado a caminhar em direção à luz, à melhoria. Jesus é um grande farol, um grande sol para nosso norteamento da nossa melhora. Cabe a nós ter realmente sempre o juízo crítico em cima do que lê, do que ouve, e especialmente do que fala, do que tenta ensinar. E então é isso. Então, aborrecer os pais não é aborrecer diretamente, causar picuinha, fazer amolação,
A gente tem que ter essa gratidão que eles nos deram a vida e pensar que são seres humanos, que são pessoas em evolução e a gente está nesse fluxo, como diria na filosofia dialético, né? Os pais ensinam uma coisa, a gente propõe outras e o convívio dessa relação ela é muito dinâmica e é muito rica para ambas as partes, se ambas as partes tiverem essa proposição. Então, muito legal essa passagem que a gente não vai odiar o pai e mãe, como está nessa tradução que é vinda do francês, não vai aborrecer o pai e mãe dessa que é vinda do hebraico, mas a gente vai questionar valores que são do senso comum da nossa época, que são em pauta, que às vezes entram em conflito ou em fricção com os ensinamentos de Cristo e também os ensinamentos da codificação. Então, era hoje isso que eu estudei. Esse breve texto aí é um texto pequeno, ele tem 1,5 página aqui no Evangelho, mas ele abre, acho que, teores para reflexão sobre todas essas camadas. Era isso, pessoal. Então, vou finalizar aqui a minha apresentação. Muito bom. Obrigado, Flávia, pela apresentação. De nada. E eu fiz essa coisa de ficar rente ao texto, viu, João? Eu gosto Mas eu dessa. também gosto disso, Eu acho também que fica gosto. legal porque a gente vai quase que linha a linha, parágrafo por parágrafo, tem Sim, que sim. buscar essas vertentes. Porque tudo que Jesus ensinou é muito profundo, né? É muito profundo e a gente ficando rente ao texto ainda descobre um monte de significado que a gente não consegue enxergar, talvez na primeira vista, né? Né? E eu achei bem interessante, né? Porque é, o que me chamou bem a atenção quando você estava falando de aborrecer pai e mãe é essa quebra dos paradigmas, né, que muitas vezes existe na mudança das gerações, que nós vivemos uma geração, nossos pais numa outra geração, nossos avós nem se fala, né? Nossos filhos já vêm numa outra vibe totalmente diferente, né? Então, essa quebra de paradigma é natural. É uma coisa que acho que em todas as épocas nós vivemos, né, essa dificuldade de. Eu vi frases antigas de filósofos antigos de falar a juventude está perdida. Isso na época do Sócrates e Platão, né? Um negócio assim doido, né? Que naquela época já imagina. Então é uma coisa que sempre existiu, né? Então, e eu acho que faz parte, né, dessa desse aborrecer na verdade, o conflito, né, que você mesma disse, que são os novos valores, as novas vivências, né? E é interessante porque a coisa mais legal da vida é que a gente muda de papel, né? Quando a gente é filho, a gente entende essa passagem, né? Como filho, aborrecer pai e mãe. Você está pensando nos seus pais, né? Você está vendo você no papel de filho. De repente, você cresce e passa a ser pai e mãe e começa a entender de outro jeito, né? Que eu vejo que existem muitas formas de se entender isso, né? Hoje eu posso dizer que como pai, o aborrecimento assim maior que eu sinto com relação aos filhos é quando você tenta mostrar alguma coisa para eles, sabendo que eles estão num caminho perigoso, num caminho muito perigoso, que é uma chance muito grande deles se arrebentarem, né? E você tenta mostrar, tenta justificar, argumentar e não consegue, e eles continuam naquele caminho. Então, eu diria que para mim assim é uma tristeza muito grande saber que eles estão num caminho perigoso, que tem uma chance muito grande de não dar certo e a gente ficar limitado. Mas eles têm livre-arbítrio, né? A sua condição de influência é muito restrita e nós temos que respeitar e cada um segue o seu rumo, né? O,
a orientação básica que a gente tinha obrigação na infância, né, já foi passada e agora é por conta dele. Então, Aí eu acho que você levantou um ponto interessante, que é essa questão da tutela, né? Enquanto a pessoa não tem ainda cognição, você tem que tutelar, realmente, não vai deixar uma criança de 4 anos brincar com uma faca, que ele não tem essa ideia, né? Agora, tem coisa que a gente já experienciou e a gente fala, mas a pessoa tem que ter aquela vivência para o aprendizado. E se sim, você tirar aquele recorte de tempo, e pensar que a gente vai ter um período maior, que é a vida inteira, que ela é, vai aprender de alguma maneira, às vezes é sim, quebrando a cara, né? é, Às vezes é quebrando a cara. Tem coisa que eu falo, olha, esse é o preço que eu estou pagando do MBA da vida. Fiz exato. isso dessa maneira e assim vou até eu aprender em várias coisas, né? Você está E essa passando, desculpa, fala. eu acho que essa fricção com as gerações, ela tem que ser. Então, foi o que você falou, desde Sócrates a gente tem que ter a juventude questionadora e com quebra de paradigma. É o Sim, papel da juventude. Você tem que ter essa coisa libidinal de você, o que depois Freud vai falar, você tem que matar o seu pai, matar sua mãe, é matar aquele meio e sim, você construir uma coisa nova, né? uhum, Então tem que ter essa fricção e se você for um pai esperto, você aprende com eles, né? exato, Na é. nossa geração, por exemplo, usar tatuagem era uma coisa abominável, hoje é uma coisa cotidiana. Então, Sim, eu, agora, beirando meus 60 anos, eu vejo uma pessoa de tatuagem, eu já desconstruí aqueles argumentos que eu tinha e aquelas rotulações que eu tinha há 40 anos atrás. Não é porque a pessoa sim, está com tatuagem hoje que eu olho para aquela pessoa e eu imagino o que eu imaginava há 40 anos atrás. Então, essas questões, elas são para aprendizado. Então, eu estou fazendo essa questão da tatuagem como um exemplo, mas tem outros exemplos, né? Então, sim, por exemplo, uma geração como a nossa, que tinha essa questão do consumo, e você ter esse show-off, você mostrar roupa de grife, você mostrar carro de grife, você mostrar coisas que tinham é, um aspecto externo de que você tinha prosperado financeiramente, que era uhum, uma coisa desejável. Agora, essa geração já faz um questionamento de consumo. Você fazer tudo isso, além de ficar brega, o cara fala: olha, o cara tem uma baixa cognição do dano que ele está fazendo para o planeta, esse uhum, excesso de consumo. Então, assim, se a gente tiver essa fricção das gerações, é uma fricção mesmo, é o quebrar um paradigma, né? Então, essa questão do aborrecer o pai e mãe, que ali eu coloco aborrecer, ou a outra que usa a palavra odiar, é assim, você tem que se confrontar com antigos paradigmas, que às vezes são do sim, senso comum e às vezes são do seu núcleo familiar. Você está pronto para se reconstruir, para você estar pronto para se reinventar. Para entender no outro, não precisa ter consenso, pode ter dissenso. Falar, você acha isso? Não, eu acho diferente. sim, Ok, cada um acha o que quiser. Mas você levar em conta outros modelos, né? Que essa é a proposição de Cristo quando ele escreveu aquilo. Escreveu não. Quando o evangelho nos chegou até nós, que a fala dele é assim, olha, se propõe a fazer um negócio meio diferente, bem diferente, as pessoas vão chiar, mas veja se você consegue entender o que eu estou te falando, que é diferente, e se propor a fazer isso. É isso que acho que era a mensagem ali, né? sim, sim. A gente E, entender o paradigma. a sabedoria do pai, muitas do pai e da mãe é você tá passando roupa com ferro quente e a criança quer tocar o ferro. E você fala, não, é quente, você vai queimar. Muitas vezes a sabedoria é deixar ele tocar o dedo. Toca, já você quer, aí ele vai gritar de dor. E, então, ou seja, a gente tem que assistir e deixar ele, como Deus nos deixa errar, né? Ele dá o livre-arbítrio para que a gente aprenda da forma mais difícil, já que pelo conselho você não quis, então que queime o dedo, né? É, É, outra coisa que você falou que eu achei interessante é das traduções, né? Que o hebraico, eles são mais pobres, que uma palavra só tem um monte de significado. Quando eu estudava inglês, isso me chamou muita atenção, porque eu tinha dicionário inglês-português e tinha português-inglês. E eu ficava invocado que o português-inglês era muito mais grosso que o inglês-português. Falei, mas caramba, se é uma palavra por palavra, correspondente tinha que ser do mesmo tamanho, mas não é.
Depois, com o tempo, que a gente percebe que em português é muito mais grosso, porque tem muito mais palavra para cada coisa, né? Em inglês você tem play, o verbo to play, que pode ser brincar, mas também pode ser tocar um instrumento. Então, enquanto que em português você tem dois verbos, em inglês você tem um só. Então, É, isso em outras línguas pode ser muito mais marcante, como é o caso, né, é, das línguas da origem, né, nativas do Evangelho, né? Então, esse sentido diferenciado deve ser enorme também, né? é. Ah, Isso é muito bacana, né? Você vê, não tem uma palavra em inglês para saudade. Saudade é uma coisa, é monsieur. Eu perdi você? sentir falta, né? É, Não monsieur. existe saudade, só sentir Agora, em falta. alemão, tem 6 palavras para coisa. É, Então, tem tantos sentidos de coisa, mas tem 6 palavras sim, para sim. coisa. E Então, coisas usa uma só, né? então, às vezes fica difícil até traduzir, que não tem aquela conceituação, né, daquela. Imagina você transformar um negócio que era tradição oral, você tem que peneirar, peneirar, pôr a pauta de que Jesus queria que você melhorasse como pessoa, então era impossível que aquilo foi dito naquele teor. Sim. Então, fazer essa análise crítica aí. Mas E é isso, eu gostei muito de ler esse texto, eu achei que foi bem reflexivo, ele me abriu para pensar umas outras coisas, assim, achei que foi bacana. legal, sim. E, e achei legal também essa explicação, né? Que esse aborrecer muitas vezes pode ser o desconforto que a novidade traz, né? O desconforto é tirar o cara da zona de conforto. Tudo que ele acreditava, tudo que ele concebia de vida, de repente descobrir que não é bem assim, né? E causa desconforto mesmo, né? E esse é aborrecer, né, muitas vezes, dos pais, né? É. Muito legal, obrigado, viu, Flávio? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade do estudo, gostei de estudar. Legal. É, Olga, tem algum comentário? Nossa, João, você já me assusta, assim, logo a primeira a falar. Mas eu achei que é bem isso, a explicação da Flávia. Vou voltar no texto do Evangelho, porque ela abriu bastante assim janelas para a gente agora pegar de novo o Evangelho e vai entendendo, é verdade, isso assim ficou muito bom, porque ela faz uma explanação clara, né? E ela vai dando, ela vai falando, e sempre que a gente volta no Evangelho, depois de uma aula aqui, João, é muito bom, porque a gente se abre a mente da gente. É isso mesmo. Imagina assistindo de novo a palestra, a aula de hoje. É muito bom, eu vou voltar, sim, nesse aborrecer aí, porque a gente já conseguiu abrir um pouco mais, além do que já conhecia no Evangelho, agora com a fala dela. Abre mais um pouco e agora a gente volta de novo no Evangelho e vai clareando mais, porque é assim mesmo, né? A gente tem que dar o livre-arbítrio para o outro, não é só ficar explicando para o filho como é que é. Ele tem que fazer. E como você falou, João, vai quebrar a cara? Vai quebrar a cara, mas vai fazer o quê, meu pai do céu? E eu que já estou na fase de netos, então, ó, não é fácil, porque já vi o filho, agora está vendo o neto. Vai quebrar a cara? Vai, mas como é que eu vou moldar a criatura? Então, está aborrecendo pai e mãe, está aborrecendo, mas tem que, né? Vamos deixar assim. Muito bom, muito obrigado, Flávia, valeu. De nada, Olga, você sabe que você é a rainha de Poços de Caldas, né? Você Ah, falou, tá aham, falado. Você falou, tá tá. certo. Pronto. A rainha vai aparecer já já. Olha que Não é sou eu, não. época de carnaval, rainha é rainha do carnaval, né? Não, já ela aparece, é aniversariante, estou Tá. esperando. É, Sheila, você tem algum comentário? Não, não tenho, não. Gostei muito. Mas o que me passou pela cabeça agora, eu falei, que delícia deve ser o encontro da família Santos Prada. Deve ser uma delícia.
É só É, isso. Muito obrigada. Eu gostei muito. com Obrigada, certeza. querida. Imagina, obrigada. Bom aqui estar com vocês, viu? Márcio? Márcio? Oi, boa noite. É sempre bom ouvir a Flávia, que ela discorre com muita naturalidade e criando redes, né, de interpretação. Eu gosto muito. E é realmente isso. Aborrecer pai e mãe é confrontar as crenças antigas, refletir, antagonizar para chegar a uma crença mais atual. Embora, como ela falou das traduções, a questão do Evangelho da Bíblia ter sido extremamente adulterada. A gente tem o Severino Celestino que apoia e demonstra isso. A gente tem um livro do Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, que demonstra nas suas páginas quanto a igreja adulterou a mensagem de Jesus, né? É um livro muito bom para se ler. E que eu ia falar outra coisa, sim. E recentemente nós tivemos essa polêmica da FEB com os livros de Chico, né? E só para ver como uma palavra muda todo o contexto, no livro de 1940, Boa Nova, o livro dizia assim: a vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. Na tradução da FEB consta: a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. Então, aí nós vemos a importância de saber o uso das palavras, de realmente obter a fonte fidedigna, não distorcida, não adulterada, né? Porque, imagina, em 2000 anos, quanto já se modificou, nem naquele Salmo 23, que eu vi recentemente o Severino Celestino falando que em hebraico não existe a palavra nada. Então, aquele salmo, Senhor é meu pastor, nada me faltará, não foi uma tradução correta. Na verdade, o correto seria: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Então, isso muda totalmente o contexto da interpretação. Então, é muito bom a gente estar atentos e procurar sempre obter o real, porque em 2000 anos muita coisa foi mexida, né? É isso aí. Obrigado, viu, Flávio? Obrigado, Márcio. Deixa eu só fazer um Eu que comentário sobre o que você agradeço. falou. Porque você falou que a tradução do livro Boa Nova, o livro Boa Nova foi escrito originalmente em português, não é? Psicografia do Chico Xavier? Mas eu não falei tradução. Eu Eu entendi falei que tradução. não, foi adulterado pela FEB. Ah, foi Se vocês mudado. pesquisarem, foi Ah, de prodigiosa, a vida é uma estrada prodigiosa que nos encaminha a Deus. Foi mudado para a vida é uma estrada pedregosa que nos sim. encaminha a Deus. Se vocês pesquisarem sobre isso no Google ou no chat GPT, vocês vão ter muitas É, informações. dentro da Mas mesma língua, dentro do mesmo idioma, não tem sentido mudar, né? A não ser que pois é. Mas tudo bem, vamos seguir. A Cris Lambert. Deixa eu falar uma Oi, coisinha Flávio. aqui. Eu peguei aqui a Bíblia de Jerusalém, que é essa daqui, ó. Ai, é uma Bíblia que é um compêndio. Depois que eles encontraram os pergaminhos do Mar Morto, eles fizeram um colegiado
de um monte de pessoas e fizeram, então, uma tradução que chama Bíblia de Jerusalém, que é essa daí que tem mais. Então, eu fui ver essa passagem que eu li, que é aquele de renúncia dos bens, das coisas, como é que está escrito na Bíblia de Jerusalém. E ali ele coloca assim: o tópico é renunciar ao que temos de mais caro. Grandes multidões o acompanhavam. Jesus voltou-se e lhes disse: se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, ou até a própria vida, não será meu discípulo. Nota. Então ele usa aqui odiar mesmo. Daí ele fala assim: hebraísmo, quer dizer, é datado porque era a palavra que tinha. Jesus não exige ódio, mas desapego completo e imediato. Então ele usa a palavra ódio, mas ele dá essa ressalva de que era a palavra que tinha em hebraico, e para ficar bem atento, e esse texto aqui é um texto que ele é a Bíblia de Jerusalém, é para todo mundo que quer ler coisas com a base histórica desse colegiado. Então, não exige ódio, ele diz desapego completo e imediato, que é o que está na Bíblia de Jerusalém. Então, é isso mesmo, né? A gente ter essa leitura crítica das coisas. Obrigada, viu, pessoal? Desculpa aí Obrigado, amolar Flávia. com isso. Imagina, um esclarecimento a mais. Ô, Flávia, você tem alguma amiga chamada Cris Lamberti, ou amigo? Porque uma pessoa que entrou no estudo de hoje, você fechou o microfone, Flávia. Temos um E grande amigo que é o Cristiano Lamberti. Ele é ah, meio parente meu e muito parente da Olga. Boa noite a todos. Eu estou aqui, como eu estou com a molecada, eu estou com a câmera fechada aqui, ó. É você um tem, grande cara, é um cara grande, grande cara, o Cristiano Lamberti, olha aí. Muito tem algum, querido, muito, muito. tem Eu algum comentário? convidei e fiquei feliz dele aparecer aí. Também fiquei feliz dele aparecer aí. Algum comentário, Cris? Não, estou aqui de ouvinte, eu concordo com muitas coisas e não sei por que a dona Olga me convidou para esse em especial, mas faz muito sentido. Obrigado aí pelo espaço e pelas palavras. Obrigado. Muito bom. Virgílio, algum comentário? A Flávia ela vai levando o assunto e a gente nem consegue anotar nada direito, né? Porque vai ficando tudo muito certinho. Então, mas eu acabei anotando algumas coisas que vocês falaram. Então, esse aborrecer pai e mãe é muito interessante, ainda mais com as colocações feitas pela Flávia, e nós vamos observando que é um conceito que ele reflete realmente uma mudança de paradigma entre as gerações, né? É sempre assim mesmo, né? Nós observamos em todos os campos da vida esse conflito de gerações e o João falou essa questão, né? A gente quer mostrar aos filhos, mas eles não querem ouvir. Quer dizer, os filhos, eles até riem, né? Porque eles não têm dúvida de nada. Eu vejo aqui em casa isso, né? Realmente eles não têm dúvidas. Então, eu já me convenci que o papel dos pais é um papel de, sabe, de companheirismo, de suporte, mas a experiência que eles vivem é de uma forma assim muito natural, dentro da educação que lhes foi dada, dentro das condições naturais, é lógico, né? Porque tem jovens que realmente resvalam para determinados comportamentos que são bem comprometedores, mas de uma forma geral, eles têm essa necessidade de seguir o caminho deles. Então, eu percebo muito isso. Eles respeitam muito aquilo que eu falo, mas eu estou falando, mas eu já estou sabendo, né? Que não vai dar muita coisa. Então, mas é muito bom a gente ter essa percepção. Agora, quando as coisas elas precisam realmente de uma posição mais bem definida, quando é uma situação mais séria, aí nós observamos que aí eles se aproximam, eles querem conversar, mas a gente tem que entender isso, né? Que embora tenham sido criados por nós, convivendo sob o mesmo teto, mas, né, são espíritos que já têm uma outra visão, né? A gente percebe isso entre as gerações.
E o João, ele falou mesmo sobre o Sócrates, né? O que levou Sócrates realmente a ter que se suicidar foi a singularidade dele diante da sociedade. Ele vivia o clima dos jovens, porque ele dizia que realmente eles tinham que rever os conceitos. Tipo assim, né? Não é aquilo que te falam, não são necessariamente os valores da família, mas tudo tem que ter um senso crítico, tem que ser analisado. E ele foi realmente acusado, uma das acusações, de corromper a juventude. Então, é algo que vai acontecer mesmo entre todas as gerações. E essa percepção do João é muito interessante, né, João? Porque a gente percebe, tipo assim, já estamos ficando um pouquinho de lado, né? A gente tem essa sensação, né, de que estamos ficando um pouquinho de lado. Mas a gente tem que entender que é supernatural, é assim mesmo. Mas quando as coisas ficam difíceis, eles sabem onde eles podem ter o suporte e a família, né? É realmente aquele reduto que dá toda a segurança. O Flávio, você continua estudando filosofia? Você ainda... Interessante, Sim, né? continuo, ainda estou É, em graduação, eu vou acabar a licenciatura, acho que agora esse ano. Já tenho um é, projeto de mestrado, tudo já foi uma coisa que foi modificador na minha existência, viu, é, Virgílio? Eu dá para entendi melhor perceber uma série a de coisas. diferença. É, mas é muito Mal legal. e porcamente estou querendo fazer o que Herculano Pires fez, não me comparando a ele, mas essa trajetória aí de que tinha conteúdos da questão espírita que me faltavam uma alavanca de propulsão. Eu acho que a filosofia, do ponto de vista acadêmico, como eu tive na USP, estou tendo, me alavancou indiretamente a entendimentos melhores de uma série de coisas, né? Dá para perceber, sim. Gostei Muito muito legal. dessa intervenção na minha vida, assim, foi bom. Muito bom. E aniversariante vai nos dar a honra? Acredito que não, ela está na montanha, né? Está lá em Santo Antônio do Pinhal, que é um lugar ermo na montanha, perto de Campos do Campos do Jordão. Jordão. Eu acredito que nem sinal de internet ela não tem. Ela deve mandar um pombo correio ou um sinal de fumaça, se quiser falar com a civilização, mas ela É, está lá. é Amanhã muito, ela vem para São é muito Paulo, legal. amanhã ela volta para o ninho, a águia volta ao ninho, viu, É, Virgílio? Podia ser um sermão, né? Já que ela está na montanha, faz o sermão da montanha. é. Então vamos terminar o nosso estudo. Ô Virgílio, aproveita e faz a prece para nós. Então vamos fazer a prece. Lembrando que Ô Virgílio, você Virgílio, fechou você seu fechou o telefone. microfone no meio da prece. não fui eu não, mas ele fechou. Então, repetindo, lembrando que nós desenvolvemos esse trabalho em nome do Centro Espírita Luz e Caridade, de Tobi, e eu fico imaginando o cenário no centro a essa hora, né? Aquele cenário realmente luminoso, repleto, aquilo que nós vemos nas descrições espirituais, daqueles painéis na parede, da projeção de todo o nosso grupo, o compartilhamento das ideias, as discussões. Então, é algo simplesmente fantástico, fantástico. E eu me esforço muito para não perder a consciência dessa realidade. Nós estamos envolvidos num contexto espiritual muito bonito. E quando nós mantemos essa consciência e nos ligamos efetivamente a isso, nós estabelecemos um laço mais profundo com todos aqueles que estão lá nesse momento. E nós também estamos lá com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa certeza, com a nossa convicção
de que estamos todos construindo um novo momento na nossa instituição. O que estamos fazendo hoje é muito semelhante àquelas vegetações onde nós vamos plantando as mudas. Tem umas gramíneas que é muito interessante. Nós plantamos as mudas e não acontece nada. Passa-se poucos anos, mas vai passar alguns anos e, de repente, elas afloram. E quando elas afloram, todo o campo está revestido, florido, bonito, porque durante esse período de uma aparente dormência, suas raízes foram se espalhando por todo o solo. A hora que ela flora na superfície, tudo fica muito lindo. Então, tudo que nós temos feito nos últimos anos, mais precisamente nos últimos 6 anos, o céu, que é exatamente isso. É um conjunto de sementes que nós vamos lançando ao solo quando nós estamos reunidos através da nossa atenção, das nossas vibrações, do nosso coração, nossa participação, tudo isso vai construindo esse cenário fantástico e chegará o dia em que as pessoas se aproximarão, em que suas portas físicas efetivamente se abrirão, mas tudo muito bem estruturado sob o ponto de vista espiritual. E assim, Divino Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos ligados a essa instituição, e nós te pedimos por todos os nossos trabalhadores, por todos aqueles que nos dão o seu coração, a sua mente, a sua participação, que as bênçãos que nos envolvem nesse instante pode fortalecer e amparar igualmente toda a nossa população de Tobi, todos aqueles que certamente um dia se sentirão atraídos por estarem ali no centro espírita, a fim de poderem beber desta fonte inesgotável de conhecimento e de compreensão da vida. Que a tua paz infinita possa fortalecer os nossos corações, a fim de que possamos reafirmar os nossos compromissos e seguirmos em frente, a fim de que possamos efetivamente conquistar a paz, o conhecimento e a sabedoria através do trabalho e do estudo. Que a tua paz possa envolver a humanidade inteira e que todos os nossos irmãos, independente da bandeira que os acoberta, da situação que enfrentam no mundo, que possam receber dos nossos corações uma fagulha de paz e de esperança. Que assim seja.